Oi, gente, estou em recuperação ainda de uns dias off que eu fiquei, porque eu fiquei muito mal, tive algum tipo de doença, desconfio que foi dengue, mas não tenho certeza porque não fiz o exame. Enfim, acho que foi a única doença na minha vida que tirou minha fome, por isso que eu tô achando que foi dengue. Hoje nesse vlog eu vou compartilhar sobre aulas extras e como fazer uma aula muito legal do zero, com um tópico importante. No caso aqui, eu vou fazer uma aula extra para os meus alunos sobre como se comunicar eficientemente em restaurantes. E o que a gente faz naquelas situações onde a gente não está entendendo o que a pessoa está falando com a gente. Como que a gente precisa se comportar, o que a gente precisa fazer quando acontecem essas situações. Acabou que ontem falei um negocinho e acabou, não deu mais tempo de nada. Dei a minha aula, vou falar sobre isso ainda. Mas agora eu acabei de finalizar o envio dos feedbacks dos meus alunos da turma de segunda-feira. Então eu envio feedback para eles, né, o formal, o escrito, e depois eu envio também um áudio explicando tudo o que eu achei e explicando tudo detalhadinho ali de como eu avaliei cada um deles. Agora chegou o momento, então, de eu fazer o planejamento para a segunda parte do primeiro semestre. Agora eu faço duas coisas principais. Eu escolho os conteúdos que eu quero passar até julho, antes da gente entrar de férias, e as atividades e os modelos de atividades que eu quero passar. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem, ó, essa daqui é a lista de atividades que eu posso escolher para passar ou não, seja durante a aula, seja a lição de casa, etc. Então, eu sempre me baseio nessa listinha aqui para escolher as atividades que eu mais quero passar para eles, quais vão ser as atividades de foco. E uma coisa bem legal que eu tenho feito é basear todo o conteúdo que eu quero passar nisso daqui, os 7 passos da fluência que eu tô fazendo esse ano com os meus alunos. Então, eu dou uma boa olhada nesses 7 passos e vejo qual deles eu quero mais trabalhar esse ano e quais os outros que eu vou colocar pequenos complementos ali. Eu vou trabalhar aquele passo, mas não como objetivo principal. Eu vou só dar pequenas pinceladas ali naquele conteúdo. Barbie, então. Que bonitinhos alfaces, né? O vô que pintou a alface. À noite. Como que faz, Rafa?
misturadão, né? Mas tá sendo a vida real. Hoje eu comecei a trabalhar às 6 horas da manhã e parei às 11 para ir ao médico. Obviamente que eu não sou boba nem nada, parei no shopping, almocei, tomei sorvete para comemorar que os meus exames estão todos excelentes. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço para tirar as minhas ideias da cabeça e colocar elas para estruturar uma aula, né? Colocar essas ideias em estruturação de conteúdo. Bom, vou mostrar para vocês como que eu faço então, né? O tema da aula seria pedindo comidas em inglês. E aqui, gente, já é importante falar o quê? Que isso é um terror para os alunos, tá? Parece um tópico super comum, super fácil de fazer, só que a realidade é, quando o aluno vai viajar, ele tem muita dificuldade em pedir a própria comida. Mesmo alunos de nível intermediário, alunos de nível avançado, eles se sentem muito desconfortáveis. Por quê? Porque quando eles estão estudando inglês, as coisas acontecem de uma maneira. E de repente, quando chega a vida real, acontece de uma maneira completamente diferente. Então, o que eu faço nessas situações? Eu sempre falo para os meus alunos: não adianta nada assistir 1 milhão de vídeos na internet de como faz para se comunicar num restaurante, numa lanchonete, se você não treina. O nosso cérebro, ele entende as coisas, tudo bem, mas ele só aprende, ele só consegue replicar a partir do momento que aquilo foi colocado em prática. Então, eu tenho muito claro na minha cabeça que essa aula precisa ter muita prática ativa, né? E eu preciso trabalhar exercícios de grau 0, que é colocar a introdução da aula, conscientizar ele sobre as situações que vão acontecer. Depois, exercícios de grau 1, que é memorização do vocabulário. Exercícios de grau 2, eles estruturando as próprias frases. Exercícios de grau 3, que é o quê? É eles passando por a situação. Eles fazendo pequenos teatrinhos, no sentido de que uma pessoa precisa reclamar de uma comida, a outra precisa atender, o outro vai pedir um negócio que acabou, etc. A gente vai fazer situações e situações. E exercícios de grau 4, que geralmente são exercícios que misturam tudo isso com o vídeo, com a situação, com a memorização, etc. Porque o grau 5, eu nunca vou conseguir trabalhar com os meus alunos. O grau 5 é a realidade. Só que qual que é o erro da maior parte dos alunos? Eles só se estimulam até ali o grau 0, o grau 1. Quando chega o grau 5, tá muito diferente da realidade, por isso que eles travam. Então, o que eu quero com essa aula? Eu quero preparar eles realmente, principalmente para as coisas que podem dar errado. Então, já era óbvio para mim que 2 horas não seria suficiente para trabalhar tudo isso com eles, por isso eu separei essa aula em parte 1 e parte 2. Então, sobre o que eu queria falar com eles, né? Eu queria falar de situações que podem acontecer em restaurantes e em outros estabelecimentos também, onde eles vão precisar pedir comida. Queria falar um pouco sobre as marcas de comida que tem nos Estados Unidos, porque muitas vezes os alunos não entendem diálogos que têm a ver com comida, porque o pessoal fala o nome da marca. Ao invés de falar a palavra restaurant, por exemplo, eles falam o nome da marca. Quero passar vídeos didáticos, né, de pessoas ensinando inglês, fazendo ali as situações, mas eu também quero passar para eles vídeos reais de pessoas pedindo comida sem ter nenhuma intenção de ensinar nada. Eu pensei, né, comigo que tem que ter muita prática essa aula. Pensei que eu queria falar de 4 coisas principais, né? Eu queria fazer uma parte de vocabulário útil, uma parte da entrada em diferentes contextos quando eles chegam no local onde eles vão pedir a comida, o atendimento e, se não sair como esperado, dar 2 opções para eles do que fazer, dar exemplos de pessoas tendo situações ali embaraçosas em pedidos de restaurante e a parte do pagamento. Além disso, eu sabia que eu preciso passar para eles frases importantes, tanto do garçom quanto do cliente, porque eles precisam saber falar, mas eles também precisam entender. Então, eu sabia que era isso aqui que eu queria passar principalmente. Depois disso aqui, o que eu fiz? Eu montei a aula estruturada. Basicamente, então, eu dividi esse processo em 3 partes. O primeiro é tirar todas as ideias da minha cabeça, colocar no papel. A segunda coisa foi estruturar a aula, vou deixar a estrutura dela aqui para vocês, pelo menos dessa primeira parte. E a terceira parte é pegar essa última estrutura aqui
e fazer ela virar realidade, porque essa daqui é uma estrutura, mas eu preciso criar todos os exercícios. Eu amei o resultado e basicamente, ó, eu coloquei a aula começando falando para eles, né, perguntando se eles já tinham sido tratados mal alguma vez em restaurantes, se eles já tinham sido tratados bem, falando que isso não influencia, né? A personalidade de quem tá te atendendo não é influenciada pelo idioma dessa pessoa. Muitas vezes a gente vai ser atendido muito bem e muito mal, tanto em português quanto em inglês. Falei dos estabelecimentos, depois falei das marcas. Coloquei esse vídeo aqui que é muito legal, que tem várias pessoas nativas conversando e tem um ruído de comunicação ali, porque a moça fala assim: se você pudesse se teletransportar, para onde você iria? Porque eu sairia da minha cama e iria para os 5 caras. 5 caras, traduzido é Five Guys, um nome de um local onde vende hambúrguer. Então, muitas vezes, os meus alunos não se consideram fluentes porque eles deixam de entender alguma coisa, alguma palavra. Eu falo, gente, ruídos de comunicação vão acontecer entre pessoas fluentes e não fluentes. Nativos daquele idioma têm ruídos de comunicação. Eu aposto que tem gente que fala alguma coisa com você não entende também, tá tudo bem, tá tudo certo. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, de 0 a 5. Como que você se identifica com essa situação? No sentido que tem alguém falando com você, você não tá entendendo nada e ainda assim você tá concordando, falando, não, tudo bem, é isso mesmo, sem entender aquilo. E coloquei ainda essas outras 2 situações aqui que são reais, gente. Essas coisas, elas acontecem. Os ruídos de comunicação vão sempre acontecer porque a comunicação, ela é imperfeita. Ensinei frases importantes, tanto do garçom quanto do cliente, eles treinaram as pronúncias, mostrei algumas situações e depois a gente começou a prática real, que é o quê? Eu passei um Pictionary para eles com palavras importantes e daí eles tiveram que fazer esse exercício aqui, ó, onde eles tinham que criar as frases, né? Então, eles tinham que criar frases, conferir se as frases estavam certas ou erradas. E depois fiz mais um exercício de memorização, só para ficar tudo alinhadinho, tudo certinho. E daí a gente começou a falar da parte da entrada do restaurante, né? Geralmente, quando você chega ali, como que as pessoas te atendem, o que que você faz. Então, a gente também começou a estudar o início de um atendimento. E frases que geralmente os garçons falam. Só que aí que tá a parte mais interessante, porque eu ensinei para eles o que os garçons geralmente falam, mas eu comecei a mostrar para eles diferentes situações que podem acontecer, que podem dar errado. Por exemplo, ao invés de um garçom chegar pro cliente e falar: What would you like to drink? Pode ser que aquele garçom ele esteja animado, ele esteja sendo simpático com você e ele fale mais coisas. E aí acaba saindo um pouco do script. Então, como que os alunos vão reagir a essas situações? Então, a gente começou a falar de 2 situações principais, né? A situação na que você acena a cabeça e fica tipo, ah, não, tudo bem. Ok, quem não tá entendendo nada, só tá concordando. E a segunda situação, que é que você explica, né? Que você não tem o inglês como língua nativa, é o seu segundo idioma. Então, pedir para a pessoa repetir. Daí a gente ficou falando de várias coisas que poderiam dar errado, tanto na situação 1 quanto na situação 2, naquela que você só acena ou naquela que você explica. E eu finalizei o vídeo mostrando 2 vídeos dessa criadora de conteúdo aqui, que eu achei sensacional. Qual ela tenta se comunicar e ela se dá muito bem, só que com alguns ruídos de comunicação ali. A aula acabou terminando assim, né? Eles tiveram uma lição de casa de pronúncia, mas aí vai ser a parte 2 da aula. A parte 2, a gente vai fazer de novo essas situações, as coisas que podem dar errado, a gente vai aprender frases chaves que eles podem falar quando eles quiserem explicar, que eles não estão entendendo, etc. E a gente vai começar o estudo do cardápio, né? Como que a gente faz para entender o menu. Então, quando a gente começar esse estudo do cardápio, eu vou passar para eles todos os vocabulários interessantes que eles precisam saber
tanto de ingrediente quanto de prato principal, carne bem passada, carne mal passada, como que fala um copo de suco de laranja, coisas que podem causar algum ruído de comunicação. A gente vai fazer muita prática e depois a gente vai para a parte do pagamento, que também tem alguns macetes, algumas palavras-chave, algumas frases-chave que vão facilitar a vida deles nesse tempo. Depois a gente parte para treinar situações teatrais, no sentido que eles vão ter situações prontas, diálogos prontos, ou que eles vão ter que fazer algum tipo de diálogo e se comunicar entre eles. Vai ser grau 5? Não, porque grau 5 é realidade. Mas a gente vai estudar até onde der ali no grau 4, para que quando eles vivenciem essas experiências, eles estejam muito mais conscientes dos ruídos de comunicação, como agir se alguma coisa deu errado, se eles não entenderam alguma coisa, e o que eles precisam fazer para se comunicar de maneira eficaz para pedir uma comida. Só que essa preparação toda vai fazer com que na hora que eles vivam essa situação, o nervosismo seja menor e a cobrança pela perfeição seja menor também. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Agora eu vou escolher alguma coisa para ler. Essas são as minhas opções. Comecei a ler esse livro, não gostei. Esse aqui eu não vou ler agora por lazer, né? É livro de trabalho. Esse aqui também não tô afim. Todos esses daqui são de trabalho. E esse aqui eu também não tô afim de ler agora. Tenho essa opção aqui também. Não sei se vou nessa ou se eu simplesmente busco algo no Kindle. Um dos meus livros preferidos da vida foi dessa autora aqui, Liane Moriarty. Mas aí depois eu li um outro, não gostei muito, por isso que eu tô meio na dúvida se eu leio esse ou não. Esse aqui foi um dos meus preferidos, que a Alice esqueceu. Não preferidos da Liane Moriarty, preferidos da vida mesmo. Aí depois eu acabei lendo esse daqui, Até que a Culpa Nos Separe. E acabei não gostando muito. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe